Linguask Basic 1, Lesson 3. Nessa aula a gente vai sair um pouquinho do assunto perguntas, mas a gente vai retomar esse tópico na próxima aula, porque eu quero falar sobre alguns aspectos da língua inglesa que são essenciais para formar frases básicas, e a gente vai estar olhando isso então nessa aula. A primeira coisa que eu quero falar é sobre como utilizar os artigos definidos e indefinidos em inglês. Bem, em português nós temos os seguintes artigos definidos: o, a, os, as. As meninas, a cadeira, os sofás, o espelho. Não sei se vocês lembram, mas na primeira aula eu havia dito que todos esses artigos que existem no português e em inglês são apenas the. Tanto que é por isso que em inglês não existe a noção de gênero para objeto. Então, os exemplos anteriores ficariam the girls, the chair, the sofas, the mirrors. Eu só gostaria de pontuar alguns casos em que o the não é usado. O primeiro é em nomes pessoais. Em português, é comum falar eu namoro o Peter. Eu falo com a Jenny. Mas em inglês, a gente não pode usar o the na frente de nomes. O the normalmente ele dá uma ideia de um título, de um apelido. Por exemplo, se você joga jogos online, é muito normal você desbloquear um apelido tipo o quebrador de correntes. Esse o que fica na frente pode também aparecer em inglês, e ele dá essa ideia de título, ele dá uma ideia ou meio poética, ou de um ser único. Olha esses exemplos para vocês entenderem melhor essa ideia. I date Peter. I talk to Jenny. Traduzindo as frases anteriores que eu tinha passado. Mas existem alguns casos que você pode usar o the, por exemplo, the Queen Elizabeth. Eu não vou falar the Elizabeth, mas eu posso falar the Queen Elizabeth, porque Queen é o título da Elizabeth. Alexander the Great, Alexandre o Grande. The Alexander a gente não fala, mas a gente pode falar the Great, porque o Grande é o título dele. Agora vamos para os artigos indefinidos. São eles em português: uns, uma, umas. Eles são divididos por gênero, feminino e masculino, e plural e singular. No inglês, esses artigos funcionam um pouquinho diferente, já que o inglês não tem noção de feminino e masculino, e esses artigos indefinidos não possuem plural. Como assim? Eu não posso usar eles depois de palavra no plural, tipo, eu tenho uns amigos estranhos, eu tenho umas canetas coloridas. Eu não posso falar assim em inglês. Os artigos indefinidos em inglês são a e an. Lembrando que isso não tem nada a ver com gênero. Por que a gente tem dois? Por uma questão de fonética. O an, ele sempre vai ser usado antes de palavras que começam com sons de vogais. Tipo, an apple, an elephant. Porque é mais fácil de falar an apple do que a apple. É meio repetitivo. Então a gente acaba usando o an. Tem algumas exceções, por exemplo, a palavra universe e university. Por mais que elas comecem com o U, a gente coloca o A na frente delas em vez do an. É uma exceção. Então a gente falaria a universe e a university. E quanto às frases que eu tinha falado anteriormente, como não existe uns e umas no inglês, frases como eu tenho umas canetas coloridas poderia ser traduzido como I have some colored pencils. Some significa algumas. E eu tenho uns amigos estranhos. I have a few weird friends. Vocês podem utilizar a few e a lot para falar um pouco ou um muito. Sou estranho em português porque a gente não fala um com muito, só com pouco, por algum motivo. Mas eu vou voltar a falar desse a lot, ok? Outros exemplos. Am I an honest man? Nota que honest começa com H, só que a regra não é palavras que começam com vogal, e sim palavras que começam com som de vogal. Esse H aqui não é pronunciado, ele não tem som, então praticamente a palavra começa com O, então é por isso que a gente usa an. Am I an honest man? E a última frasinha é uma frase clássica que vocês provavelmente já ouviram em português, que é It's a bird! It's a plane! It's Superman! Yes, it's Superman! Em seguida, a gente vai ver nessa aula os pronomes demonstrativos. This e this. This e this
significam isso e isto, sendo que this é usado para coisas no singular e this para coisas no plural. A pronúncia é muito parecida. O inglês ele tem uma coisa chamada vogais longas e vogais curtas. Lembra que eu tinha falado sobre a palavra sheet e shit? É quase o mesmo som, só que o i das duas, um é longo e outro é curto. A mesma coisa está acontecendo aqui, ok? Um vai ser this e o outro vai ser this. This. Uma dica é vocês só entrarem no Google e colocarem this, em seguida vocês escrevem pronunciation, e aí o Google ele te dá a pronúncia dessa palavra. These. These. This. This. Agora, voltando aqui a alguns exemplos. This is a cat. É apenas um gato, então a gente usa this. These are apples. Apples está no plural, são várias maçãs, então a gente usa these. Are these books for school? Esses livros são para a escola? Do you need this? Você precisa disso? That e those significam aquilo, porém that é usado para se referir a uma única coisa e those para vários, assim como os outros dois que a gente havia visto. Are those shoes expensive? Aqueles sapatos são caros? Is that dog aggressive? Aquele cachorro é agressivo? Those cookies are delicious. Aqueles biscoitos estão deliciosos. Agora eu vou incomodar um pouquinho vocês porque a gente vai ver um pouquinho mais sobre pronomes. Nós já conhecemos os subject pronouns, que são I, you, he, she, it, we, you, they. Nota que tem a palavra subject. O que era subject? Vocês lembram? É sujeito. Esses pronomes eles vão ser sempre usados como sujeito da frase. Mas a gente tem outra coisa chamada object pronouns. O nome dá uma ideia. Eles são usados como objetos. São eles me, you, him, her, it, us, you, them. Vamos a alguns exemplos. You like me? I love her. They want us. Does she know them? Um bom macete é pensar que os object pronouns normalmente são usados no final da frase, enquanto os subject pronouns vão ficar mais pro meio, pro começo da frase. Isso não é uma regra, mas normalmente dá certo. Em seguida temos os possessive adjectives e os possessive pronouns. My, yours, his, her, it, our, your, their. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Ambos esses grupinhos têm a ideia de posse, porém os adjectives sempre devem vir antes de um substantivo. É como o nome já sugere, eles meio que são um adjetivo da palavra. Vamos a um exemplo. This house is mine. Esta casa é minha. This is my house. Essa é a minha casa. Nota que esse my funciona como um adjetivo. Eu poderia falar this is a beautiful house. This is a small house. Eu poderia trocar por um adjetivo. E eu só quero que vocês notem que quando eu botei um adjetivo, eu botei esse a aqui nas palavras. E em português, mesmo nessa frase this is my house, eu traduzi para essa é a minha casa. Tem um a. Mas no inglês eu não posso botar um artigo antes dos pronomes ou adjetivos possessivos. Então eu não posso falar this is the my house ou this is a my house. Então você não pode fazer isso em inglês. Então na tradução eu acabo omitindo esse a. Essa é uma das exceções do uso do the que eu tinha mencionado anteriormente. Vamos a mais alguns exemplos. The party is ours. This is our party. Nota que essa diferença entre possessive adjective e possessive pronoun existe em português com as palavras dele, dela e seu e sua. Você lembra da Mary? Essa casa é dela. Do you remember Mary? This house is hers. Agora, você lembra da Mary? Essa é a sua casa. Do you remember Mary? This is her house. Cuidado para não confundir his e her com your. Pois como ambos são traduzidos como seu, sua em português, muitas pessoas confundem os dois.
Uma dica é pensar se você poderia fazer a mesma frase em português sem perder o sentido, usando dele ou dela. Se conseguir, a frase não pode usar your. Do you know his number? Você sabe o seu número? O número dele. Do you know your number? Você sabe seu número? Agora eu estou me referindo à pessoa com quem eu estou conversando. Eu estou me referindo ao you que está na minha frente. Então, não é o número dele ou dela, é o seu número, de você. Is your computer good? Seu computador é bom? De novo, estou falando com você. O seu computador aí é bom? Agora, is her computer good? Seu computador é bom? O computador dela é bom? Her computer. Is her computer good? Falando em possessão, vamos ver um pouco sobre o verbo to have. Como visto em exemplos de aulas passadas, ele é normalmente um verbo comum que significa ter. Além disso, ele também pode ser um auxiliary verb, como em How have you been? Como você tem estado? Porém, nesta aula, usaremos o have apenas no sentido de possuir. I have a dog. Eu tenho um cachorro. Does she have a dog? Ela tem um cachorro? O have, assim como do, é uma exceção da regrinha do S. E ele se torna has em frases com he, she ou it como sujeito. He has a lot of money. She has a beautiful house. Lembrando que esse she pode ser um nome também que poderia ser substituído por she. Então, poderia falar Mary has a beautiful house. Okay. Outra forma de indicar possessões é através desse Szinho, chamado genitive cases, que indica a ideia de possessão. Veja como usá-lo nos exemplos a seguir. John's house, a casa do John. These are the teacher's books. Estes são os livros da professora. Does he like Mary's food? Ele gosta da comida da Mary? Cuidado para não confundir esse S com a contração verbal do is. Para diferenciar, dá para usar um pouquinho a lógica, mas normalmente depois do S você vai ter direto um substantivo que está em posse da pessoa. Então ficaria teacher's books, Mary's food, John's house. Se eu utilizasse, por exemplo, um adjetivo aqui depois do John, John's beautiful, esse S já passa a ser a contração do is. O John é bonito. Até porque não faz sentido falar o bonito do John. Outra coisa é que, como eu falei, a gente vai ter logo depois do S um substantivo. Se tiver algo no meio, por exemplo, um artigo indefinido, já volta a ter a ideia do is. Então, se eu falar John's a house, dá a ideia de que o John é uma casa. Talvez alguma pessoa batizou sua casa de John, não sei. A frase é estranha, mas acho que deu para entender. Continuando. There is e there are. O verbo ter em português pode ter o sentido de haver, existir. Quando eu falo em português que a cozinha tem 6 cadeiras, eu quero dizer que há 6 cadeiras na cozinha. Existem 6 cadeiras. E não que a cozinha tenha posse de 6 cadeiras. Afinal, a cozinha não é uma pessoa, e sim um lugar. E segundo a lógica do inglês, um lugar não have coisas. As coisas apenas estão no espaço cozinha. The kitchen has 6 chairs. Está errado. A melhor maneira de falar uma frase desse tipo é usando there is para uma coisa ou there are para várias. Okay. There are 6 chairs in the kitchen. Tem 6 cadeiras na cozinha. There is a chair in the kitchen. Tem uma cadeira na cozinha. Are there books in the table? Tem livros na mesa? Há livros na mesa? Is there a bathroom here? Tem um banheiro aqui? Há um banheiro aqui? Para finalizar essa aula, eu quero falar de 3 palavrinhas que são muito confundidas, que são o some, o any e o no. O some e o any significam algumas, ou às vezes pode ser traduzido como um pouco, para ficar mais natural em português. A diferença entre os dois é que o any vai ser usado para perguntas e o some para respostas positivas. Presta atenção nesses positivos. Então, um exemplo. Do you have any water?
Yes, I have some water. Você tem um pouco d'água? Você tem alguma água? Sim, eu tenho alguma água. Eu tenho um pouco d'água. Nota que eu não poderia perguntar Do you have some water? Porque o N é a palavra que a gente usa para falar alguns em pergunta. Eles têm o mesmo significado, só que o N em pergunta, o some em respostas positivas. Mas em respostas negativas, se eu quisesse responder não, eu não tenho água nenhuma, como que eu falaria? E aí vem a parte que o N é confundido com o no. O no, ele pode ser não quando está sozinho, mas no meio das frases, quando a gente quer negar alguma coisa, a gente normalmente vai usar o not. Então, o no, quando ele vem acompanhado de alguma coisa, ele tende a significar sem, nenhum. Por exemplo, o nome do anime No Game, No Life seria traduzido para sem jogo, sem vida. Mas, ok, um significa algum, o outro significa nenhum. Por que eu confundiria os dois? Porque em inglês tem uma coisa chamada double negative. O que isso quer dizer? No inglês, eu não posso negar duas vezes uma frase. Se eu fizer isso, vai estar gramaticalmente errado e, logicamente, vai ser como se as duas coisas que eu falei anulassem uma outra. No português, eu posso falar eu não tenho nada. Mas se eu falar em inglês eu não tenho nada, parece que eu possuo algo. Por quê? Porque no inglês, ou eu vou falar eu não tenho coisa alguma, ou eu tenho nada. Eu possuo nada quer dizer que nada está sob minhas possessões. Se eu falar eu não possuo nada, então eu estou negando este nada, então eu estou falando que eu de fato possuo algo. Fez sentido? Então, para não ocorrer esse double negative, sempre que a gente tiver uma frase negativa, a gente vai usar o N. Então, vamos voltar para aquela frase lá para vocês entenderem melhor. Do you have any water? Você tem alguma água? Eu posso responder Yes, I have some water. Eu posso responder No, I don't have any water. Ou também No, I have no water. Eu não posso falar I don't have no water. Isso está errado. Outro exemplo muito bom é a música do Pink Floyd, Another Break in the Wall, em que eles falam We don't need no education. Nós não precisamos de nenhuma educação. Essa frase é uma brincadeira com a língua, porque eles estão falando que eu não preciso de educação, só que eles estão falando uma frase que está errada gramaticalmente. É quase como se eles falassem nós não precisamos de educação. Eles estão falando errados para ironizar a própria frase. Então eles falam We don't need no education. Para deixar essa frase certa, o correto seria falar ou We don't need any education ou We need no education. Essas três palavrinhas podem ser juntadas com outras para formar novas palavras. A primeira é body. Eu posso falar somebody, alguém, anybody, também alguém, mas para frases negativas ou para perguntas, e nobody, ninguém. As mesmas regras valem. O one vai ter o mesmo significado do body. Então, eu posso falar somebody para alguém, anybody também para alguém, para frases negativas e para perguntas, e no one, ninguém. A diferença dos dois, tem uns que dizem que um é mais formal, outro é mais informal, mas a verdade é que depende de região, um é mais usado na Inglaterra, outro é mais usado nos Estados Unidos. Em resumo, tanto faz qual você vai usar, ok? Próximo, somewhere, anywhere e nowhere. Somewhere e anywhere seria algum lugar e nowhere seria lugar nenhum. Something e anything significa alguma coisa e nothing significa nada. Vamos agora a alguns exemplos. Is there anybody here? Is there anyone here? Tem alguém aqui? Yes, there is someone here. Yes, there is somebody here. Lembrando que entre o somebody e o someone, tanto faz ter o mesmo significado. Sim, tem alguém aqui. E para responder, não tem ninguém aqui, eu posso falar de 4 formas. Eu posso falar No, there isn't anybody here. There isn't anyone here. There is nobody here. Ou there is no one here. Cuidado para não falar there isn't nobody ou there isn't no one here. Are you going anywhere? Pergunta usando N. Yes, I'm going somewhere.
Sim, eu vou a algum lugar. Agora, para negar, para dizer que eu não vou a lugar nenhum, duas formas. No, I'm not going anywhere. Ou no, I'm going nowhere. E por último, do you have anything in your pocket? Você tem algo no seu bolso? Yes, I have something in my pocket. Sim, eu tenho algo no meu bolso. No, I don't have anything in my pocket. Não, eu não tenho nada no meu bolso. Para falar essa mesma frase, eu posso usar no, I have nothing in my pocket. E por essa aula é só. Até a próxima!